Eu sou o Sérgio e nós vamos falar um pouco da história que vocês conhecem só metade, mas eu vou ter que fazer algo. O final eu não vou contar. Mas nós vamos partir de um outro. Quem aqui já jogou amarelinha? Ai, que delícia, amarelinha. Então eu vou contar uma história para vocês. Um escritor argentino chamado Julio Cortázar escreveu um livro que chama O Jogo da Amarelinha. E o que esse livro tem de bem diferente? Os capítulos são os quadradinhos da amarelinha. E você pode ir de um capítulo para outro capítulo sem ler os do meio, como se você estivesse jogando a amarelinha, e a cada casinha, ou seja, a cada capítulo, a história vai ter um final diferente. É muito legal porque você lê. Quantas casas tem amarelinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma história com 9 finais. Uma ideia. Por exemplo, aí você tem que ler o capítulo 1, tá? Mas se você pular para o capítulo 2, a história acaba de um jeito. Se você pular para o 4, ela acaba de outro jeito. E assim vai. Então, eu queria que vocês jogassem a amarelinha com a históra da quinta. Ou seja, como vocês conhecem uma parte dela só, o que vocês acham que cada final possa ser? Interessante. Diga. Eu já vou falar em sincronicidade. Já. Eu vou ter que começar pelo fim. Estou terminando só de verificar umas coisas. Os alunos fizeram para o senhor, porque eles não sabem, eles sabem o começo da história, mas eles não sabem o final. Eles construíram, fizeram a releitura de uma capa, o C do seu nome. A minha aluna Isabela, levanta a mão, Isabela. A minha aluna Isabela fez esse desenho. É o senhor. Ela desenhou. É o senhor e a dona Catita da história. Você tá até bonito. Não, e eu tô achando bom que a barba e o cabelo aí estão pretos. Pretos. É para dar foto do livro. Foto do livro. E aqui atrás tem a assinatura de todos eles. E o símbolo da nossa escola. Eles se reuniram em duplas e em trios. Escreveram cada um o início do que foi ouvido na hora do conto. E eles criaram 8 histórias com 8 finais diferentes do seu livro. Eu estou ficando mais fã seu, porque eu adoro Jung. E sincronicidade é um conceito Jungiano. Eu odeio Freud e adoro Jung. Então deu em cima mais uma vez. Bom. Ah, legal então, hein? Ou então eles têm muito para conversar com você. Um livro é igual uma torta 1000 folhas. Quem comeu torta 1000 folhas já? Como é que é essa torta 1000 folhas nisso? 1000 folhas é uma torta folhada que cada tem várias camadinhas fininhas. Mas não 1000, tem né? um cremezinho. Mas não 1000 folhas, né? Não, 1000 não, é porque esse nome é um nome francês e folhado. Folhada, aqui a gente folhada. Ah, uma só torta que é folhada. recheada de negócio doce, tem folhado salgado. Então eu já comi. É doce. O que o livro tem a ver com 1000 folhas? Cada livro que a gente escreve, ele tem uma premissa, ou seja, uma ideia central, mas junto com aquilo tem várias ideias outras. Então, assim, esse é um livro que fala de, para não há palavra, um livro
livro de adulto que eu escrevi, todo mundo sabe. Esse livro é sobre patriotismo, ponto. Mas ali tem N outras coisas que a gente põe. Então, por exemplo, a catita é sobre tecnologia. E aí mais o quê? Ele é sobre tecnologia, mais o quê? Não, fora isso, tira a internet. Na história fica quem o é a quê? catita, como é que ela é? Quem é a catita, como é que ela é, Não, eu não sou. quem são, Podia ser. como as crianças faziam antigamente, Como é que era a cidade de Paraisburgo? como é que era uma cidade de Paraisburgo. Lembra que eu contei pra vocês? Aonde fica Paraisburgo? Paraisburgo é um monte de cidades da minha infância. Você falou o quê? Interior. Não, fica no interior, mas de qual estado? Mas é um tipo de cidade do interior. Minas O Gerais. senhor quer ver? Hã? Para uma delas. Paraisburgo era uma cidade que ficava no interior. Antigamente eles tinham o costume de desligar as televisões para conversar na praça. Ai, que gostoso. Na cidade morava uma senhora que todos chamavam de Dona Catita, pois o nome dela era muito grande. Então assim, quando ela contou a história, eles já foram fazer o início da produção, na próxima aula, sabe? Aí quando eu queria muito ser uma mosquinha para ir Ok. Não, eu ficou. emocionei. Bom, então, vamos lá. Diga. Um negócio que eu achei meio coincidência é que lá na casa da minha avó, lá em Garopaba, tem uma padaria que o nome é Tita. E eu acho que o nome da senhora que é dona da padaria é Catita. Isso não é um nome, só é apelido, tá? Mas assim, era bem comum. Ai, me lembrou. Era bem comum. Quem aqui hoje ainda tem raiz no interior? Tem família. Um avô. Falou raiz, aí ficou. Você é de onde? Hã? Não, tá, mas aqui. Qual é a cidade de Minas? Verdade. Tá. Então, você é que nem eu sou Belo Horizontino com um pé em Cataguases. Olha, então vamos lá. Aonde é que eu quero chegar? Por mais que você invente uma história, e enquanto você está escrevendo, você acha que está inventando tudo, na verdade você está colocando experiências suas na história. Só que nem você sabe isso. Depois que você acaba, é que você vai olhar. Olha, esse personagem aqui é igual ao seu fulaninho que eu conheci quando eu tinha 8 anos. Esse cara daqui, ele parece uma parte daquele, uma parte do outro, uma parte do outro. Então, por exemplo, como a Dona Catita foi inventada. E eu só fui descobrir isso depois que eu mesmo li. Eu tinha várias tias que eram bem catitas. Eram umas tias solteironas, que falavam N línguas, liam o tempo inteiro, faziam tricô, faziam crochê e na vida não faziam mais nada. Eram solteironas, todas três. E uma pintava, a outra tocava piano, a outra recitava, a outra falava 5 línguas. Artistas, né? E elas eram bem sábias, eram aquelas pessoas que, apesar de ter menos experiência de vida, por exemplo, do que a irmã que casou, teve filho, neto, bisneto, elas ficavam observando a vida e tirando conclusão. Aí toda vez que alguém tinha uma questão que estava atormentando, etc., ia lá. O que eu faço assim, assim, assim? E o mais engraçado
elas tinham uma mente bem mais avançada do que o pessoal que tinha uma vida mais convencional. Então a dona Caquita nasceu dessas pessoas, com um pouco da minha avó e bastante de uma dessas irmãs, né, que eram minhas tias bisavós, que era a tia Marieta, que morreu com 104 anos e com 102 resolveu que ela não ia mais falar português. Ela falar português é uma língua muito feia, de hoje em diante eu vou falar francês. E aí a empregada não entendeu nada. Aí ela falou, que. E os outros personagens, todos, tá? Também, depois que eu escrevi, é que eu fui ver de onde eu retirei todos. O Mr. Gadget, por exemplo, vem de um monte de engenheiros da minha família que eram ingleses e que viviam inventando dando coisinhas. Até a represa de Paraísburgo nasceu da represa que o meu bisavô veio tomar conta. E a cidade de Paraísburgo, eu vou revelar para vocês aí a identidade secreta. É uma cidadezinha que se chama São João Nepomuceno. E aliás tem uma história bem engraçada de como a minha família foi parar lá. Meu bisavô era tcheco. Quando ele tinha uns 18, 19 anos, por causa, ele já estava com medo da Primeira Guerra, e ele entrou num navio como eletricista. Chegou no Rio, ele falou, eu vou descer aqui. Aí desceu, conversou com um, conversou com o outro, né? Naquela época, 1912, não existia o eletricista. E aí ele, olha, vai em tal lugar assim, tem muita cidade pequena que está montando usina de força, e lá se arrumam uma. Aí ele chegou lá, e o santo padroeiro da Tchecoslováquia é São João Nepomuceno. E aí ele chegou lá, vagas, não sei o que, São João Nepomuceno. Ele falou, é essa aí. Ele conhecia o nome do santo. Bom, o que mais vocês querem? Lembra das perguntas que vocês me fizeram, agora vocês podem fazer para o Sérgio. Faça. Ó, tem a... Diga. Quis responder. Sim. Ela está dizendo para mim que ela disse que era em Tóquio. Porque a Isabela, ela que fez o desenho da capa, ela é fascinada por tudo que é japonês, coreano, chinês, oriental. Olha, então eu vou contar mais uma coisa. Como que aqui no teclado surgiu. Tem um personagem. Eu morei 20 anos no... Bom, eu morei 20 anos no Paraná, e todos os lugares que eu morei lá tinha um monte de
monte de japoneses que tinham filho que ficava no Brasil enquanto os pais estavam no Japão. O velhinho, avô do Aquino, é claro, era meu vizinho em Santa Mariana. E os cachorros, a Marico e o Yojin, eram meus cachorros. Eram dois na quinta. O que te inspirou a fazer isso? Bom, a minha filha, quando eu era muito pequena, tinha uns 4 anos, eu estava escrevendo o meu primeiro livro e ela falou: pai, conta a história de uma velha que mora numa igreja cheia de bichos. E aí eu falei: bom, agora eu tenho que ver como a velha chegou na igreja e como os bichos chegam. Como é que você ia fazer essa história para pôr a velhinha com os bichos? Legal. E aí, nessa época, meus filhos já estavam no computador o dia inteiro. Aí eu imaginei, falei: eu vou pegar o computador, os filhos, os bichos, a velha e colocar junto. Pôr no liquidificador para ver o E tudo que eu preciso é de um incidente. Ah, não, aí eu já não posso contar. Não, porque ele tem que acabar Não, vocês já vão saber. Vocês já vão saber, ué. vai ler o livro, aí vocês vão saber. Que o livro desenvolve, né? Quando a gente lê, a gente desenvolve bastante. Aqui é para dar aquele água na boca de falar: ai meu Deus, conheci o autor, vi com a professora o trabalho, a bibliotecária contou, meu Deus, o que vai dar? Qual final será que é mais próximo? Né? Assim. Alguém quer perguntar alguma pergunta que não foi? Mais alguma coisa? Eu tenho algo para colocar. Eu acho que a dona Tele Cacilda, eu acho parecida com a minha rua, assim, porque tem algumas senhoras que elas sabem, eu não conheço elas, mas elas me conhecem. Eu estou sempre o dia todo trabalhando, eu chego em casa à noite e tal. E às vezes a minha sogra vem me contar umas coisas que elas sabem que eu nem sabia, não imaginava que elas sabiam, porque eu nunca estou em casa, né? E esses dias uma parou para me dar uma carona. Eu mal conhecia ela. Mas ela sabia de mim, sabia do meu marido, sabia o que tinha acontecido atrás da minha casa, sabia a história inteira. Daí agora, lendo o livro, eu liguei. Disse: olha, tem várias telecomunicações. E aí tem mais um. Ó, eu sei que isso vocês não podem imaginar. Mas quando eu era pequeno, em Belo Horizonte, não, aí já era fone de escravo. Mas em Cataguases, por exemplo, quando eu era muito pequeno, casa não tinha número. Aliás, casa não tinha número de telefone. Você ligava para telefonista e aí falava: quero falar com a casa do seu fulano. Aí ela pegava lá um pino, tirava do negócio e enfiava no outro. E a fofoca é que toda telefonista ficava escutando, você estava conversando. Ai meu Deus do céu. Então a dona Comunicacilda nasceu disso. E elas realmente ficavam porque alguém ligava, aí a telefonista já falava com alguém: ó, nasceu um menino do seu fulano, seu cicrano brigou com a dona Beltrana. Ai meu Deus do céu. Aí ali eu E acho nem que hoje no Facebook, nessas coisas todas. Não, mas hoje você torna público. Antigamente, pelo menos, em princípio, era para ninguém escutar. Ai, hoje eu não sei. ali na minha rua a questão é, acho que são 2 ou 3, até uma é a avó do meu marido, que a gente diz que é o RBS da rua, e a outra é uma vizinha assim de frente, sabe? E daí elas sabem de RBS eu não entendi. É que ali não existe, elas não, são senhoras. RBS porque a rede Que é a passa a televisão. Globo aqui. Que passa a Globo aqui, daí a gente diz que Eu agora sou ninguém desce mais, né? eu sou de Ouro Preto, aí eu não sei lá. Então a gente diz que elas é que fazem a reportagem aqui na rua. Elas ficam sempre na janelinha olhando. Mais alguma pergunta? Na minha época. Desculpa. Lógico.
época, de vez em quando vem muitas vezes, porque eu ensino eles assim, a gente tem umas regras na sala. Então, primeiro, você tenta conversar com o amigo para resolver, porque para não ficar, porque tem criança que fica tudo leva para a professora, eles acabam não administrando algumas situações que são próprias deles. Aí, quando tem alguma criança da minha turma, nem tem tantíssimas, às vezes eu falo, vocês estão parecendo a Maria Fifi. Porque na minha cidade, eu sou de Concórdia, o interior do estado. Então, a Maria Fifi era aquela pessoa que ficava só na janela para olhar a vida dos outros, sabe? Aí, cuidando da vida dos outros. Vocês não são assim? Não. Mas eu te olhei. Tu fez assim, ó. Tu fez... Minha avó é... Só uma coisa, qual outro personagem que vocês têm uma curiosidade? Aula. O que você se inspirou para fazer a catita? Eu já falei. 3 dias. Bisavós e a minha avó um pouquinho. O tema é... Poderia ser a tia de todos nós aqui. De alguma tia. Ô, Sérgio, eu queria que você falasse como é que você chegou no nome da professora, porque tinha uma professora na cidade, né? Ela era igual. Ela era... Tinha professora? Sim. Minha prima. Bom, toda cidade tem que ter pelo menos uma professora. Flor Bela. Por quê? Como é que é o nome dela? Cecília Clarice Flor Bela. Quem Por será quê? que adivinha, hein? Hein? Quem vai adivinhar? Estou falando com a bibliotecária e com a professora. Cecília, a gente lembra de uma grande Cecília escritora. Cecília. Clarice, eu lembro de Clarice. Isso. Clarice Lispector. Flor dela. Machado. Não, ela tem o sobrenome mesmo. Não, ela é assim. poetisa. Bate. Ela é poetisa. Eu li várias dela, mas eu não lembro. Bate. Espanca. Flor Bela Espanca. Bom, Já li as não três. espancou ninguém. Cecília, Essa professora é boa mesmo. Flor Bela Flor dela é uma amiga advogada minha, me apresentou. Olha, Era uma amiga advogada minha. eu tô assim, bom, vocês têm uma professora desse tipo, tá? Que hoje é raro. Mas antigamente, professora em cidade pequena era referência. Como um jurista. Era referência. Ela lia mais do que todo mundo. Quem é que falou mais do que eu? Um amigo Daí deixa eu dele. só desligar as luzes. Futuro Daí deixa eu público e A câmera só aperta aqui. coleguinha. Eu tenho uma pergunta. Como é que o senhor faz a parte? Como é que o autor... Só apertar aqui. Se Já vai é... parar. Como é E depois, que o quando eu voltar, eu autor, aperto de novo. acha o seu ilustrador, que casa a coisa, que dá Acha certo? o quê? O O ilustrador. ilustrador, como é que No é? caso, a Marta encontrou. Porque aí tem uma diferença. Agora, Uma pessoa escreveu um livro e é independente, aí faz um outra e outra coisa, é editora. A editora. Até esqueci de me apresentar. Ele, Eu estou aqui, um dia perguntaram, a esposa é a dona Catita, né? Já perguntaram então, meu nome é Marta, eu estou aqui porque eu convidei o Sérgio, né, o escritor, para vir a Florianópolis, a Joinville, para visitar algumas escolas, né? Primeiro livro, aqui também já foi lido no ano passado. E eu sou da editora. O que é editora? Vocês sabem? Que edita os livros. Isto. E o que é quando eu chego lá que eu edito uma carta, eu edito uma coisa? É uma empresa, né, profissional que publica o livro. Então o Sérgio, ele escreveu essa história ótima. Quando eu recebi a história, porque ele escreveu, mas aí ele manda para essa fábrica que faz livro, que é a editora, que a gente faz sempre isso, o nosso trabalho. Aí ele mandou para ver se eu gostava. Ai, eu li, eu gostei demais, eu ria sozinha. Aí eu falei, poxa, mas o livro não é só de rir de bobagem, de gozar do outro, não. Ele fala coisas importantes e ainda diverte. Oba!
escreve bem. Aí eu entrei em contato com ele e falei, olha, a Cuca Fresca, que é uma editora aqui de Santa Catarina, uma editora catarinense, ela gostou da sua história. Então nós vamos editar. Mas aí que começa o trabalho, né, Sérgio? Porque aí ele manda e a gente lê, e aí eu converso com ele, como é que fica com os capítulos e para tudo. Depois, aí eu vou buscar outros profissionais que cuidam da letra, da fonte da letra. Aí eu vou buscar um ilustrador, que aí eu vou mostrar para ele se ele gostou do desenho do ilustrador, tudo profissional, gente que já trabalha com isso, né? Que é gente que desde estudante gostava de desenhar e tal, mas aí foi aprimorando, né? Para quando chegar adulto, ser profissional, né? Exercício. E aí, Olha que coisa importante. eu posso te falar. Porque às vezes eles falam assim pra mim, né? Ah, eu não sei desenhar, eu quero que o colega o colega desenha pra mim, eu falo que a pessoa que desenha bem, alguns têm o dom e a facilidade, mas todo mundo que treina consegue aprimorar e vai melhorando com o tempo. E tem uns que vão ser, por exemplo, bons para desenhar, outros vão ser bons para Pintura, escrever, outros para pintura, os outros para esporte, transporte, outros vão ensinar, eles gostam de ensinar. Sambista, ela foi madrinha, fala aí, rainha da bateria da escola. Entendi, Nação Guarani, olha. Da escola toda, não é menina, da E escola toda. vocês sabem a Nação Guarani, que bonito que é, né? São as nossas origens. Bom, e aí voltando para só para já devolver para você. Então o ilustrador, aí eu convidei e ele aprovou e aí está no livro, né? É isso? Quem é que fez a Temos pergunta 2 do minutos, porque ilustrador? vamos chamar para o A gente quer depois que o senhor falar, tirar uma foto todo mundo. E se Não, isso aí eu quero. Só uma coisa, tá? Agora, em outros textos, agora, em outros textos, eu encontrei um ilustrador português que se apaixonou por mim. Então eu escrevo numa revista em português. E ele ilustra o seu Legal, e ele está ilustrando. Então foi assim, você estava perguntando como é que eu procurei. Ele me achou. Ele me achou e falou, você escreveu na revista tal, há tantos anos atrás? Falei, foi. Nossa, eu adoro o seu texto, tá? E eu queria ilustrar para você. Eu nem sabia quem era o cara. Aí quando eu fui ver, o cara tem 500 prêmios em Portugal, Academia Brasileira de Pintura. Falei, não, sim, muito obrigado. Só uma coisa, rapidinho. Como é que a gente faz para editar? Porque ela falou o que o editor faz. Agora vamos à parte do pobre do escritor. Quando ele está começando, ele manda material para tudo que é canto e praticamente ninguém nem responde. Nem responde. Até o dia que ele tem uma sorte, ou então faz o que eu finalmente fiz depois de anos e anos, que é ver as editoras e escolher. Mas aí, quanto mais prêmio literário você tem, e eu tenho 8 aí agora, mais fácil fica, porque aí você tem currículo já. Sim. Então, ninguém deve desanimar porque alguém não quis ler, não quis publicar, porque assim, a cada sim você tem 500 não. E editor, agora brincadeira, tá? É um bicho engraçado. Quando você não é ninguém, ele não liga para você. Depois vem louquinho para te tirar bicho de pé em você.
Aí dá vontade de você falar não. Mas aí eu falo, não, é melhor eu falar assim. Verdade. E aí, gente? É que nem doutor, né? Doutor